Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra São Lucas Apóstolo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor mandou, diz aqui o texto para nós, anunciar o reino de Deus a todos e dizer que esse reino está próximo. Aqueles 72 discípulos que foram enviados no momento de uma situação muito peculiar, muito difícil naquele tempo, né? E é preciso mandar a mensagem, enviar a mensagem mesmo sem fazer milagres. Mas o mais importante é que a mensagem seja divulgada, seja anunciada. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está no meio de vós. O reino é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E lá dizia o seguinte: olha, se não receberem a mensagem, entrou na cidade e não receberem, primeira coisa, entrou nessa casa, deseja a paz. A paz do Senhor esteja nesta casa. Se lá houver uma abertura para essa paz, aqueles que lá estão abertos profundamente para a experiência da paz, que é o próprio Espírito Santo, essa paz repousará sobre eles. Senão, a paz voltará para você. Por quê? Porque aquele que lhe enviou a graça do Espírito Santo. Então você sempre estará na graça do Espírito Santo e pode difundir, distribuir, como se assim posso dizer, né? Distribuir o Espírito Santo. E aqui é muito bonito esse texto de hoje, que é, de fato, um envio, né? Aqui a própria palavra diz que é um envio, que é um envio. Comei e bebei do que vos derem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Agora aqui é interessante dizer aqui, olha, comei e bebei do que vos derem. Não tem aquilo, eu como isso, eu como aquilo, não. O que vos derem, comei e bebei. Então, a primeira coisa que me sugere aqui esse texto é a simplicidade de quem vai evangelizar, de quem vai anunciar. E depois lá em cima, diz o texto, os trabalhadores pedi ao dono da messe
mais trabalhadores para a sua messe. E aqui mostra, claro, que a messe perece de homens e mulheres que evangelizam, ou seja, que coloca Cristo como centro. É importante dizer isso, né? Não existe evangelização quando Cristo não é o centro. Não existe evangelização onde está preocupado com isso, com aquilo. E aqui diz, não leve bolsa nem sacola, não levei nada, não leva. E aqui esse texto sempre me chama a atenção, esse versículo especificamente me chama a atenção de não levar nada. E nós somos tão apegados a tanta coisa, né? Mas diz aqui, não levai nada, porque o trabalhador é digno do seu sustento, mas se não levar nada, eu vou voltar a dizer aqui, é porque quem recebe o envio, precisa confiar naquele que enviou. Precisa confiar. Aqui está o grande problema. E aqui, amados filhos, ele diz o seguinte: eu vou vos enviar para como cordeiro, veja bem, como cordeiro para o meio de lobos. O que mais os lobos gostam é de cordeiro. O que é mais apetitoso para o lobo são os cordeiros. Cordeirinho. E o Senhor está dizendo assim: olha, você vai como ovelha para o meio de lobos. Ou seja, pessoas má. Evangelizar, trazer o amor de Deus aos corações mais difíceis, mais complexos e que muitas vezes não são abertos porque o desejo de te destruir enquanto homem e mulher que vive a missão, o desejo de te destruir é maior do que o desejo de conhecer o amor de Deus. Então, calúnias, mentiras, tantas outras coisas vão aprontar para você, pode ter certeza que vão, mas você precisa confiar naquele que te chamou. As lágrimas virão, as dores virão, as situações adversas não confortáveis virão, mas aquele que te chamou te conhece e vai te sustentar para que você vai superar tudo aquilo que não é do coração de Deus, mas tudo estava já escrito. Mas o mais importante é que você foi evangelizar. E você é um evangelizador. Que essa palavra de Deus hoje possa trazer no nosso coração essa confiança de quem foi chamado e de fato, vive até mesmo uma decepção, umas lágrimas, situações difíceis, mas é preciso crer naquele que chama e pedir mais ao Senhor que nos envie mais homens e mulheres para a messe, para dividir o cargo pesado que muitas vezes carregamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de seguir ouvindo atentamente a esse chamado, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria e a confiança e a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes, que a Virgem Maria interceda a Jesus pelo Instituto Rainha do Clero, para que chegue a tantos corações, em especiais as autoridades que possam acolher esse instituto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.